se manifestaram, dois especificamente. O diretor comercial, Fernando Severino, disse: Saulo, você está louco, já pensou que o pessoal do comercial, ninguém vai querer anunciar com a gente, botar aqui espiritismo na Tupi? E mais grave, a expressão de Cassiano Gabos Mendes, que era o diretor-geral. Saulo, nós respeitamos o seu trabalho, mas você quer trazer um pai de santo para o pinga-fogo? Então veja quanta barbaridade nós ouvimos. Ignorância. Eu fiquei ouvindo parece os conselhos de Chico durante aqueles 3 anos. Mantive a calma, não perdi a esportiva, trabalhei por fora, consegui chegar ao senhor Edmundo Monteiro, diretor-presidente, e ele deu ordem para trazer o Chico para fazer o pinga-fogo. Aí eu fui a Uberaba convidar o Chico. Primeira manifestação, não, meu querido, procure outros companheiros aí. O meu nome não tem problema nenhum, mas a doutrina eu tenho que ter muito cuidado, eu não posso ir um programa desse. Conversamos um pouco, aí eu contei todo esse episódio a ele. Ele parou assim e disse assim: você acha que eu devo então o programa? Ficou aquele jeitinho dele. Ele olhava assim no alto, né? Disse, parou. Você pode avisar os diretores lá que eu vou ao programa, mas a responsabilidade é muito grande. Eu não vou corresponder a esse programa. A entrevista é pequena, né? É. Fomos para o programa. O programa 1h30 era o tempo máximo. Até dos anteriores, os programas anteriores? Até Fidel Castro, Juscelino Kubitschek, Brizola, Carlos Prestes, pessoas, grandes, importantes figuras da política que estiveram nesse programa, nunca foi além de 1h30. O senhor Edmundo Monteiro, presidente, que autorizou, estava em Guarujá, no seu apartamento, ouvindo o programa, assistindo o programa. Ligou para a emissora e disse: dá mais 1 hora para esse homem, mais meia hora para esse homem falar. Dá mais meia hora. E resultado, foi a primeira vez que o Pinga Fogo teve mais de 3 horas de duração. A direção me chamou e disse assim: Saulo, nós temos que organizar a bancada de entrevistadores. Diz exatamente o Cassiano Gabos Mendes e o Fernando Severino, o diretor comercial, confirmou. Já que vamos brigar com a Igreja Católica, não vamos brigar também com os espíritas, Magrão. Era meu apelido. Por favor, você convida os espíritas para entrevistar o Chico. Para surpresa de todos, a maior audiência da história da televisão em todas as épocas, como até hoje. Nós tivemos segundo Ibope, 86 de Ibope, com apenas 11% de aparelhos desligados. Aí, resultado, termina o programa, audiência inédita na história da televisão, repito, até hoje. Aí, passado um tempinho, surge um outro fenômeno que quem conhece televisão sabe que é impossível. Eu fui chamado pela direção, quase no fim do ano, e disse: Saulo, nós vamos fazer o último programa dia 21 de dezembro. Será que o Chico, Pinga Fogo, será que o Chico Xavier não aceita vir ao programa? E o Chico voltou com essas mesmas características. Esse programa, segundo, teve mais de 4 horas de duração. Então é a primeira vez na história, não é do Brasil, é do mundo, que um personagem na televisão, sozinho, um cidadão, responde ao vivo mais de 100 perguntas sobre os mais variados assuntos, que vai da ciência até conquista do espaço, passando pelos temas polêmicos como o homossexualismo, tudo isso que nós conhecemos, que está contido no Pinga Fogo. E outro fenômeno, a audiência repetiu-se nos mesmos termos daquela de... Ô Saulo, Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem, como nós, de carne e osso, do mundo e no mundo, exercendo o papel de um anjo. Sempre. O fenômeno, inclusive, nós registramos, está na história, as ruas do bairro do Sumaré, que era o Alto Sumaré, um bairro de São Paulo e mais bairros próximos, por volta de 11 horas da noite, o trânsito estava totalmente interrompido. A direção da Tupi teve que pedir auxílio da Polícia Militar para organizar o trânsito. Pessoas saindo de casa para ir assistir, querendo abraçar o Chico, querendo ver o Chico. Não tinham como chegar. É como eu costumo dizer, pela primeira vez, através da TV, o Brasil viu a cara da doutrina espírita em Chico Xavier. Não é? Aí o espiritismo, então,
se mostrou ao Brasil e deu início a uma nova fase na vida mediúnica de Chico Xavier, como ele próprio nos disse. Exato. Depois do Pinga Fogo, começou na vida dele uma nova fase na vida mediúnica. E mesmo tendo fama, né, Bacelli? Você sabe disso? Fala para nós lá em Uberaba, ele tinha o hábito, por exemplo, de ir a um cafezinho, tomar um café. O famoso milho. Ia aos Correios. Ia ao Correio. Ia à Livraria Católica. Sabe, ver a rotina Comprar dele? livros na Livraria Ele Católica. saía do centro, ia lá na caixa postal, 56 número da caixa 56, dele. 56 número da caixa postal, retirava, ele mesmo pegava aquele monte de material, ia ali no 1001 tomar o cafezinho. Já não existe mais o 1001, o cafezinho, ele tomava o café. E a assistência, Bacelli lembra da madrugada? Maria Boneco, o caminho que ele tinha por uma louca que vivia na rua de São Paulo. Eu nunca vi o Chico fazer proselitismo, é querer que as pessoas sejam espíritas. Exato. Jamais, Eu né? nunca vi o Chico fazer, não, você precisa ser espírita. Você lembra? Então, nunca vi. Você precisa ler meu livro, né? Não, eu não falava ele isso. não fazia isto. Ele ia na cadeia, nós íamos com ele visitar os presos na cadeia pública de Uberaba. Ele levava para os presos o que os presos pediam. Uma vez, eu me lembro, um amigo, os presos pediam um cigarro. O Chico levava cigarro para os presos. O amigo falou assim, Chico, mas você levando cigarro para os presos, incentivando um vício, ou alguma coisa assim. Ele falou assim, meu filho, nós não estamos aqui para pregar moral para ninguém. Nós não estamos aqui para pregar moral, nós estamos aqui para visitar irmãos nossos. Nós poderíamos estar no lugar deles. E uma vez ele psicografou na cadeia cercado de presos. Ele se dirigiu uma visita a ele ao Carandiru, o Luiz Camargo Wolfman, que era um grande, famoso até hoje, como um dos maiores diretores da penitenciária do sistema penitenciário de São Paulo, chamado de Luizão. E todo mundo preocupado com a segurança, ele disse, não, meu filho, somos todos, é tudo irmãos, são irmãos, deixa eu conversar com eles. Não querendo segurança, conversando com os presos, uma coisa fantástica, a reação do cara preso no Carandiru. O chefe do Carandiru lá, o delegado, não sei, o Chico queria abraçar os presos de alta periculosidade. É exatamente isso que eu estou contando, Luizão, Luiz Camargo Wolfman. E eles não queriam que deixar. Era o diretor. E aí, de repente, ele virou para esse diretor e disse assim, mas veja, quantos presos... Aí ele disse assim, aqui nós temos 7.000 e tantos homens, ele disse, quanto nós somos mesmo, meu filho? Incluindo, né, a contagem. O chefe lá falou assim, Chico, você não pode abraçar os presos de alta periculosidade. Olha lá, ó, e estava a turma toda lá de fuzil. Porque podia ter um motim, alguma coisa, né? Ah lá, Chico, você não pode abraçar, porque se você for abraçá-los, pode ter aqui alguma coisa aqui dentro e eles vão atirar e você vai estar no meio. Ele falou assim, não tem importância não, se tiver que atirar, pode atirar. Mas eu não vim cá para abraçar só alguns, eu quero abraçar todos. Um homem diferente, né? No pátio do Carandiru. Diferente. Completamente diferente. É tanto que nos convenceu a todos, né? O Chico gostava de ouvir uma boa anedota. Não as contava e não as repetia. Mas quando alguém, certa vez, contou uma anedota para ele de Jesus, mas Chico ria tanto, ele achou tão espirituoso ligar o fato, assim, como se Jesus estivesse entre nós e falando normalmente, sem aquela empáfia, ele lá em cima e eu aqui. Então Chico era muito bem-humorado, adorava rir, gostava de futebol, adorava ver programas de televisão, de humor, não se escandalizava de nada, nem quando alguém lhe contava uma anedota um pouquinho mais